por meio de uma ação chamada reivindicatória. Não estou discutindo posse, estou discutindo propriedade, então é uma ação petitória, é uma ação reivindicatória. A pergunta que eu faço para vocês: eu sou obrigado a ingressar com uma ação contra os dois? A resposta é negativa. Volto a falar para vocês. Prestem atenção nisso. Se fosse um casal, como se trata de uma ação real imobiliária, marido e mulher devem estar no polo passivo à luz do artigo 10º, parágrafo 1º do CPC. Mas como são dois amigos, traz íncita a ideia de solidariedade. Então a lei me autoriza a demandar contra um ou contra outro, litisconsórcio facultativo. Posso formá-lo ou não? Foi o que eu fiz. Eu demandei somente contra um dos proprietários. Então existe uma ação reivindicatória, em que se encontra Renato como autor, tomara que eu ganhe, e um dos proprietários como réu. O outro proprietário não foi demandado e, portanto, não é parte. Essa premissa, na verdade, veio de Chiovenda 100 anos atrás. Chiovenda, na verdade, tentou quebrar aquele paradigma que os romanistas diziam que ser parte era um dom divino, um conselho eclesiástico determinava o que era parte. Aí depois, no iluminismo, se dizia que parte era um dom jurídico, algo muito próximo do que a gente trabalha hoje. Até que veio Chiovenda, em 1903, numa aula inaugural, desenhou um processo numa lousa e disse o seguinte: quer saber o que é parte? Está dentro do processo, é parte, está fora, é terceiro. E Chiovenda estabeleceu um conceito processual de parte. Na verdade, o grande mérito do Chiovenda foi retirar do conceito de parte essa definição, essa conotação jurídica e dar uma definição geográfica. Porque ser parte, basta estar no processo. Então a gente tem que entender que se eu, Renato, demandei somente contra um dos proprietários, somente ele será réu. Aquele que não foi demandado, que também é suposto dono do imóvel, é terceiro. Mas ninguém aqui vai me negar que ele tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Basta vocês pensarem que se eu ganhar a causa, quem sai não é só um deles, são os dois. O juiz não vai dar uma decisão, fique o outro no lavabo. Ele também vai sair do imóvel. A questão é, ele tem interesse jurídico? Evidentemente que ele tem. E ele vai ingressar nesse caso de que maneira? Como assistente litisconsorcial. Você deve estar aí na sua casa, elucubrando, pensando, imaginando o seguinte: você me deu dois exemplos muito parecidos, que os dois demonstram que há o interesse jurídico. O que eu não consegui entender agora, qual que é a diferença entre os dois? Como é que eu consigo dissociar a assistência simples da litisconsorcial? É irritantemente fácil a diferença. No primeiro caso, o autor não tem relação nenhuma com o terceiro. E o autor, se quisesse, nunca poderia ter entrado contra o terceiro, porque são duas relações distintas. São dois contratos de locação diversos. Locador com locatário, locatário com sublocatário. Então, o terceiro que vai ingressar no processo tem relação somente com uma das partes do litígio. Já o litisconsorcial é bem diferente, porque no litisconsorcial, o terceiro tem relação com ambas as partes. Veja só, se o autor quisesse ter demandado contra os dois, ele poderia? Poderia. Como eu disse a vocês, trata-se de um litisconsórcio facultativo. Então é opcional formalizar ou não formalizar o litisconsórcio neste caso. Então o terceiro tem relação com as duas partes. Tendo com uma, simples. Tendo com as duas, litisconsorcial, não é feitiçaria, é tecnologia, não há como errar isso em prova. Tudo bem? Só para a gente poder encerrar a assistência, eu queria fazer uma consideração rápida com vocês. O assistente, ele ingressa por meio de uma petição simples, nenhuma formalidade, como ele não tem nada a pretender, ele não tem uma pretensão técnica, o assistente litisconsorcial vai ter, porque ele entra em legitimação, ele era legitimado extraordinário e ele entra como litisconsórcio ulterior. Mas ele ingressa com uma petição simples. E é a única intervenção de terceiro no Brasil que não tem prazo, não tem limite temporis. O assistente pode ingressar a qualquer momento. Evidente. Se ele ingressar a qualquer momento, meus amigos, ele vai pegar o processo no estado em que ele se encontra. Ele não pode retroagir atos em detrimento do que a gente chama de ato jurídico perfeito e direito adquirido processual, expressão essa denominada pelo Galeno Lacerda. O que mais?
é facultativa, como nós vimos. A assistência é facultativa porque ninguém é obrigado a ajudar. Ninguém é obrigado a ingressar no processo. E a última questão. O assistente, quando ele ingressa no processo, o autor e o réu vão ser intimados para se manifestar. Para se manifestar no prazo de 5 dias. E aí o que vai acontecer, meus amigos? Todo o procedimento a partir daí vai depender da conduta dos assistidos. Os nomes dos autores e réus, os nomes são horríveis, né? Intervenção de terceiros tem uns nomes horríveis. Você pensa, chamamento ao processo é o chamante e o chamado. O sujeito parece que vai entrar na audiência com uma túnica, né? Um gelo seco, o juiz chama e o rapaz vem, enfim. Mas assistente e assistido são as expressões que nós usamos na prática, tá? Os assistidos vão ser intimados na pessoa de seus advogados para se manifestar em 5 dias. Se os assistidos concordarem, o assistente ingressa. Simples assim. Não é tão simples à luz do STJ, que decidiu recentemente que se os assistidos concordarem, mesmo assim o juiz pode controlar o ingresso do assistente. Mas de acordo com a lei, se o assistente concordar, se os assistidos concordarem, o assistente ingressa. E aqui uma ressalva importante, vamos abrir um pop-up na aula. Concordar não quer dizer peticionar dizendo pode entrar. A simples não manifestação no prazo de 5 dias presume a aceitação tácita da questão. Agora, se as partes não concordarem, quem decide é o juiz. Então, se uma das partes ou as duas não concordarem, e alguém vai me perguntar, mas é possível que a parte que vai ser ajudada não queira ajuda? Eu não quero ajuda. Então, nesse caso, o que o juiz faz? Ele vai desentranhar a petição simples do assistente do processo, vai formar um apenso com novos autos, amarrado ali com corda de pamonha, e o magistrado vai decidir, podendo produzir prova, se o assistente tem interesse jurídico. Se o assistente vir que o assistente tem interesse jurídico, mantém ele no processo. Se ele entender que não há interesse jurídico, tira ele do processo. Tá certo? Uma última consideração é saber que o assistente litisconsorcial, ele ingressa como parte. Então ele tem todos os poderes inerentes às partes, inclusive praticar atos de disposição material, podendo transigir, confessar, dar quitação. O simples não. O simples não é dono do objeto litigioso. Tanto é que o contrato de locação, lembra do primeiro exemplo, o contrato de locação que se discute no judiciário não lhe pertence. Lá no contrato ele não é nem locador e nem locatário. Então o assistente pode conduzir o processo, inclusive agir como gestor de negócios, caso o assistido não se defenda, mas ele não pode praticar atos de disposição material. Eu não posso me servir com chapéu alheio se o direito que está no processo, o direito subjacente, não me pertence. Essas foram rápidas considerações sobre assistência, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre oposição, que é completamente diversa. A oposição é uma intervenção mais agressiva, porque enquanto o assistente entra para ajudar uma das partes no processo, a oposição, o terceiro ingressa, porque ele tem interesse jurídico no próprio objeto do processo. Explico melhor para vocês. Vai ocorrer oposição quando o terceiro reivindica para si, no todo ou em parte, aquilo que as partes discutem em juízo. Então, na oposição, meus amigos, o terceiro ingressa de maneira agressiva. Se assistir é ajudar, se opor é ser contra. Autor e réu, num processo qualquer, correndo, por exemplo, na 48ª Vara Civil de Guaxupé, minha cidade, capital de Minas, se, por exemplo, dois autor e réu estão discutindo a titularidade de um imóvel, eu, terceiro, entendo que esse imóvel não pertence nem ao autor e nem ao réu, pertence a mim. Então eu vou ingressar no processo para discutir com o autor e réu, em igualdade de condições, aquilo que eles disputam. Talvez você aí vá me perguntar, será que a oposição, o instituto da oposição não pode ser confundido com os embargos de terceiro? Eu fiz um TCC de embargos de terceiro e ele tem cara, cheiro e cor de oposição. É parecidíssimo. E assim, para você se confundir,